Existe um ponto invisível onde três forças se encontram: aquilo que você pensa todos os dias, aquilo em que você acredita no coração e aquilo que você vive na sua realidade financeira. Quando essas três coisas não estão alinhadas, a vida trava. Você pode trabalhar duro, orar, estudar e tentar de tudo, mas mesmo assim, sentir que algo sempre bloqueia o avanço. Preste muita atenção agora, porque aqui está a chave. Não é falta de fé, é falta de alinhamento. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é apenas uma questão de esforço ou sorte, mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. Ela mostra que antes do céu liberar provisão, a mente precisa estar preparada para sustentá-la. Antes do dinheiro fluir, o pensamento precisa estar organizado. Antes da abundância se manifestar, o interior precisa estar em ordem. Esse é um princípio espiritual e mental ao mesmo tempo. Aqui está o segredo que quase ninguém ensina. O céu responde com precisão a uma mente coerente. Quando você pensa uma coisa, sente outra e pede algo completamente diferente, cria-se um conflito interno que bloqueia resultados. A Bíblia afirma que Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. E ordem começa dentro. Muitos pedem crescimento financeiro, mas carregam crenças de culpa, medo ou indignidade em relação ao dinheiro. Outros desejam prosperar, mas ainda pensam como quem só sobrevive. Essa incoerência gera um ruído silencioso que enfraquece até as melhores intenções. Essa é a razão pela qual tantas orações parecem não sair do lugar. Não porque Deus não ouve, mas porque a mente ainda não sustenta aquilo que a boca pede. Prosperidade não começa no bolso, mas na consciência. Não começa no exterior, mas na forma como você interpreta valor, responsabilidade e merecimento. Quando mente, fé e propósito caminham em direções opostas, o avanço se torna pesado. Mas quando essas três forças se alinham, tudo muda. Não de forma mística ou abstrata, mas de maneira prática, consistente e real. Ao longo deste caminho, você vai entender que enriquecer não é apenas acumular dinheiro, mas desenvolver uma estrutura interna capaz de administrar, expandir e sustentar. Você vai perceber que o céu trabalha em parceria com a mente e que nenhuma transformação externa acontece sem um realinhamento interno primeiro. Mais adiante será revelada uma oração poderosa, construída exatamente para alinhar mente, céu e dinheiro. Não como um pedido desesperado, mas como um reposicionamento profundo. Uma oração que não implora, mas organiza, que não confunde, mas clareia. Tudo o que vem a seguir prepara você para esse momento, porque receber exige preparo, e prosperar exige consciência. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Existe um desalinhamento silencioso que impede o avanço. Agora preste muita atenção, porque aqui está a chave que separa quem apenas deseja de quem realmente constrói. Prosperidade não é um evento externo, é um estado interno sustentado ao longo do tempo. A Bíblia ensina que tudo o que cresce de forma saudável primeiro cria raiz. Nada prospera de verdade quando nasce apenas da pressa ou da ansiedade. Muitas pessoas querem resultados rápidos, mas não trabalham a base. Querem colheita sem preparo do solo. E o solo, nesse caso, é a mente. Aqui está o segredo. A mente é o lugar onde a fé ganha forma prática. Não adianta declarar confiança em Deus, enquanto por dentro você alimenta medo constante do futuro. Não adianta pedir abundância, enquanto suas decisões diárias ainda são guiadas pela escassez. Essa incoerência enfraquece a direção. A Bíblia diz que o homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos, e onde há divisão interna, não há estabilidade externa. Pense nisso com honestidade. Quantas vezes você começou algo cheio de esperança, mas desistiu no meio por insegurança? Quantas oportunidades você recusou por medo de perder, em vez de confiar que poderia crescer? Isso não é falta de capacidade, é programação. E toda programação pode ser revisada. Aqui está outro ponto essencial. Deus trabalha por princípios, não por impulsos. Quando você entende o princípio, o resultado deixa de ser aleatório. O princípio da prosperidade começa com responsabilidade, clareza e alinhamento. Dinheiro não é recompensa emocional, é ferramenta de administração. Por isso ele não permanece onde há confusão ou desorganização. No meio disso tudo, existe uma verdade libertadora. Você não precisa escolher entre espiritualidade e prosperidade. Essa é uma falsa divisão que afastou muitas pessoas do crescimento.
A Bíblia mostra homens e mulheres prósperos que caminhavam com Deus e administravam recursos com sabedoria. O problema nunca foi o dinheiro, mas a mentalidade que o cerca. Aqui está outro segredo poderoso. Quando você muda a forma de pensar, muda automaticamente a forma de decidir. E quando suas decisões mudam, seus resultados acompanham. É por isso que transformação real começa de dentro para fora. Não é sobre repetir frases positivas sem consciência, nem sobre pedir sem preparo. É sobre alinhar visão, fé e ação. Ao longo deste caminho, você vai perceber que prosperar é tornar-se compatível com aquilo que deseja viver. Nada chega antes do alinhamento. E mais adiante, quando a oração for revelada, você vai entender que ela não serve para convencer o céu, mas para organizar o interior. Porque quando o interior se organiza, o exterior responde. Continue comigo, porque o próximo passo aprofunda exatamente como esse alinhamento começa a ser construído no dia a dia, de forma prática e consciente. Agora preste muita atenção, porque aqui entramos em um ponto que poucas pessoas têm coragem de encarar. Ninguém prospera de forma consistente enquanto vive em conflito interno. Esse conflito não aparece sempre como medo evidente. Às vezes, ele se manifesta como autossabotagem silenciosa, procrastinação ou escolhas pequenas que afastam você daquilo que diz querer. Aqui está o segredo. Sua realidade financeira é um reflexo atrasado da sua identidade mental. A Bíblia ensina que somos transformados pela renovação da mente, não pela repetição de pedidos. Renovar a mente não é pensar positivo no tempo todo, é pensar com verdade, clareza e responsabilidade. Muitas pessoas confundem fé com negação da realidade, mas fé verdadeira não ignora os fatos. Ela os reorganiza. Quando você entende isso, começa a parar de lutar contra a vida e passa a cooperar com princípios. Essa é a chave. Observe como você toma decisões quando ninguém está olhando. Você age como alguém que confia ou como alguém que teme perder tudo? Você administra o pouco com consciência ou com descuido? Porque aqui está uma lei silenciosa. Quem não se prepara no pequeno, não sustenta o grande. O céu não testa sua capacidade no grande. Ele observa sua postura no pouco, e essa postura começa na mente. Outra verdade poderosa é esta: dinheiro amplifica quem você já é. Se há confusão interior, o dinheiro amplia a confusão. Se há clareza, ele amplia a clareza. Por isso, prosperidade não é um prêmio para quem pede mais, mas uma consequência para quem se organiza melhor. A Bíblia não romantiza o crescimento. Ela ensina disciplina, constância e sabedoria. Salomão não pediu riquezas, pediu entendimento, e as riquezas vieram como consequência. Isso nos ensina algo profundo. Quando você alinha mente e propósito, o recurso encontra você. Aqui está outro ponto essencial. Pensamentos recorrentes moldam decisões automáticas. Se você pensa com escassez, decide com medo. Se pensa com clareza, decide com estratégia. E decisões constroem destinos. Não existe prosperidade sustentável construída sobre impulsos emocionais. Existe prosperidade construída sobre visão, ordem e alinhamento. Ao longo deste caminho, você vai perceber que alinhar mente, céu e dinheiro não é um evento único. É um processo consciente. Um processo que exige honestidade interna e disposição para ajustar crenças antigas. Mais adiante, quando a oração for revelada, você vai entender que ela não serve para pedir coisas, mas para realinhar pensamentos, emoções e direção. Porque quando você muda a forma de ver, muda a forma de viver. O que vem a seguir aprofunda exatamente como esse alinhamento começa a gerar paz, clareza e crescimento ao mesmo tempo, sem conflito, sem culpa e sem medo. Então a pergunta é direta e necessária. Se o problema é desalinhamento, o que fazer a partir de agora? Aqui vai estar a resposta que quase ninguém dá com clareza. Você não começa mudando o dinheiro. Você começa mudando o foco da mente. Preste muita atenção, porque isso é fundamental. Primeiro passo do alinhamento: consciência. Você precisa observar, sem julgamento, como pensa sobre prosperidade, sucesso e dinheiro. Não o que você diz em público, mas o que você repete internamente quando ninguém está ouvindo. Pensamentos automáticos revelam crenças ocultas. Sempre que você pensa, isso não é para mim, isso é difícil demais,
ou quem enriquece se perde, você está revelando um bloqueio interno que precisa ser reorganizado. A Bíblia diz que devemos levar cativo todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento da verdade. Isso não é poesia, é instrução. Você não discute com o pensamento, você o reposiciona. Segundo passo, alinhar intenção com responsabilidade. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas fogem das responsabilidades que vêm com ela. Prosperar exige organização, disciplina e decisão. Não existe abundância sustentável sem estrutura. Por isso, alinhar-se com o céu não significa esperar passivamente, mas agir com consciência. Comece a administrar melhor o que já está nas suas mãos. O céu observa como você cuida do pouco, não porque ele precise testar você, mas porque crescimento exige base. Terceiro passo, alinhar suas palavras com sua visão. A forma como você fala molda a forma como você decide. Palavras criam direção. Quando você fala sempre em perda, dificuldade e medo, sua mente passa a operar em modo defensivo. Quando você fala com clareza, responsabilidade e propósito, sua mente se organiza para crescer. Isso não é misticismo, é neurociência alinhada com princípios bíblicos. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, porque a palavra reforça padrões mentais. Quarto passo, alinhar seu tempo com aquilo que você diz valorizar. Onde você investe tempo revela o que você realmente acredita. Se você diz querer crescer, mas alimenta a mente apenas com distração, comparação e medo, o alinhamento nunca se completa. Prosperidade exige intenção diária, não esforço ocasional. Pequenos ajustes repetidos criam grandes mudanças sustentáveis. Você não muda a vida em um dia, mas muda a direção em um instante. E quando a direção muda, o destino também muda. Tudo isso prepara o terreno para algo mais profundo que vem adiante. Porque depois que a mente começa a se alinhar, o coração se abre. E quando mente e coração entram em coerência, a oração deixa de ser pedido e se torna posicionamento. É exatamente esse posicionamento que começará a ser construído a partir daqui. Agora que você entende o que precisa ser ajustado, surge uma pergunta ainda mais importante. Como sustentar esse alinhamento no dia a dia? Aqui está a chave que diferencia quem tem momentos de clareza de quem constrói uma transformação real. Repetição consciente. Prosperidade não nasce de um insight isolado, mas de uma prática diária de realinhamento. A Bíblia ensina que, assim como o maná precisava ser recolhido todos os dias, a mente também precisa ser nutrida constantemente. Não existe alinhamento permanente sem vigilância interna. Preste muita atenção nisso. O maior inimigo da prosperidade não é a falta de dinheiro, é o retorno automático aos velhos padrões mentais. Por isso, o próximo passo é aprender a observar suas reações. Observe como você reage quando surge um imprevisto financeiro. Entra em pânico ou busca solução? Observe como reage quando alguém prospera perto de você. Se inspira ou se compara? Essas reações revelam se sua mente ainda opera pela escassez ou já começou a se alinhar à abundância. Aqui está outro princípio poderoso. O céu se move onde há maturidade emocional. Prosperidade exige estabilidade interna. Pessoas instáveis espiritualmente transferem essa instabilidade para o dinheiro. Por isso, alinhar mente, céu e dinheiro passa também por alinhar emoções. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de não permitir que eles governem decisões. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza profunda paralisa os ossos. Emoções mal administradas travam ações. Aqui está um passo prático essencial. Estabeleça momentos diários de silêncio e reflexão. Não para pedir coisas, mas para ajustar direção. Silêncio organiza a mente. Clareza precede crescimento. Outro ponto importante: gratidão não é ingenuidade, é estratégia espiritual. Quando você reconhece o que já existe, sua mente sai do modo carência e entra no modo expansão. Isso não ignora desafios, mas impede que eles dominem sua visão. Prosperidade começa quando você passa a enxergar possibilidades, mesmo em cenários imperfeitos. Aqui está mais um segredo. Deus não acelera processos para quem não está disposto a amadurecer. Crescimento sustentável respeita etapas. Cada ajuste interno prepara você para o próximo nível externo. Tudo isso constrói o estado mental e espiritual necessário para algo mais profundo.
Porque quando a mente se estabiliza, o coração se alinha e a visão se torna clara. A oração deixa de ser ansiedade disfarçada e se torna um comando consciente. É exatamente isso que começa a se formar a partir daqui. O que vem a seguir não é apenas reflexão, é preparação para um alinhamento mais profundo, aquele que conecta intenção, fé e provisão em uma única direção. Preste muita atenção agora, porque estamos nos aproximando de algo decisivo. Em poucos minutos, a oração que alinha mente, céu e dinheiro será revelada. Mas antes disso, existe um ajuste final que precisa acontecer dentro de você. Aqui está a chave. Oração poderosa não começa quando você fala, mas quando você se posiciona. Muitas pessoas erram porque querem usar a oração como um atalho, quando na verdade ela é um alinhador. Não serve para convencer o céu, mas para reorganizar você. Só recebe direção quem está disposto a assumir responsabilidade. Prosperidade não é apenas receber mais, é tornar-se alguém capaz de administrar melhor. Por isso, antes da oração, você precisa fazer uma escolha interna muito clara. Sair do papel de espectador da própria vida e assumir o papel de administrador. A Bíblia mostra que tudo o que cresce precisa ser cuidado. O que não é cuidado se perde. Isso vale para pensamentos, emoções, tempo e recursos. Aqui está outro segredo importante. O céu responde à clareza, não à confusão emocional. Quando você ora confuso, recebe confusão. Quando ora alinhado, recebe direção. Por isso, agora é o momento de ajustar intenção. Pergunte a si mesmo, com honestidade, por que você quer prosperar? Para provar algo? Para fugir de algo? Ou para cumprir um propósito maior? A resposta para essa pergunta define o nível de estabilidade que você terá quando a prosperidade chegar. Deus não confia recursos a uma mente que ainda não sabe por que quer crescer. E isso não é punição, é proteção. Outro ponto essencial. Alinhar mente, céu e dinheiro significa entender que o dinheiro não é o centro. Ele é consequência. O centro é o propósito. Quando o propósito está claro, o recurso encontra o caminho. Quando o propósito é confuso, o recurso se perde. É por isso que tantas pessoas ganham dinheiro e ainda assim se sentem vazias. Faltou alinhamento. Agora estamos entrando em um momento de preparação silenciosa. Em poucos minutos, a oração será apresentada. Mas ela não funcionará como um ritual vazio. Funcionará como um comando interno de realinhamento. Uma declaração consciente que conecta pensamento, fé e provisão. Para que ela tenha efeito, você precisa estar presente, atento e disposto a ajustar rotas. Não é sobre repetir palavras, é sobre permitir que elas reorganizem sua estrutura interna. Fique aqui, porque o que vem a seguir começa a mudar o estado da sua mente, preparando o terreno para que, quando a oração for finalmente revelada, ela encontre espaço, clareza e coerência para agir. Agora desacelere por um instante e traga sua atenção para dentro. Este é o momento de transição. Não é mais apenas entendimento, é preparação. Aqui está a chave que poucos percebem. Antes de alinhar o céu e o dinheiro, é preciso alinhar o silêncio interior. Uma mente agitada não sustenta a clareza. Um coração ansioso não sustenta a direção. A Bíblia diz que Deus fala no sussurro suave, não no barulho. Por isso, o primeiro passo deste realinhamento é presença. Presença significa estar inteiro aqui, sem pressa, sem distração, sem antecipar resultados. Prosperidade verdadeira não nasce da ansiedade pelo futuro, mas da consciência no agora. Observe sua respiração, seu corpo, seus pensamentos. Não tente controlá-los ainda, apenas perceba. Pensamentos revelam padrões, emoções revelam crenças. Aqui está um segredo profundo. Aquilo que você evita sentir costuma ser exatamente o ponto que precisa ser curado para o fluxo voltar. Muitas travas financeiras não são externas, são emocionais. Medo de errar, medo de perder, medo de crescer e se responsabilizar. Crescer exige maturidade, e maturidade começa quando você para de fugir de si mesmo. Agora preste muita atenção neste ponto. Alinhar mente, céu e dinheiro não é forçar positividade, é substituir confusão por verdade. A Bíblia ensina que a verdade liberta porque ela organiza. Quando você reconhece suas limitações sem culpa e suas capacidades sem arrogância,
Algo se ajusta internamente. Esse ajuste é o terreno onde a oração vai agir. Antes de qualquer palavra ser dita, a intenção precisa estar clara. Intenção é direção emocional. Pergunte a si mesmo, em silêncio: estou disposto a crescer sem perder minha paz? Estou disposto a prosperar sem abandonar meus valores? Estou disposto a receber sem medo de sustentar? Essas perguntas alinham o coração. Aqui está outro ponto essencial. O céu coopera com quem está em coerência. Coerência é quando pensamento, sentimento e ação não se contradizem. É isso que cria autoridade espiritual. Autoridade não vem do volume da voz, mas da clareza interna. À medida que você entra nesse estado de atenção e honestidade, algo começa a se estabilizar. A mente desacelera, o coração se abre, a resistência diminui. Esse é exatamente o estado certo para o que vem a seguir. Em poucos instantes, as palavras da oração serão reveladas. Mas lembre-se, elas não funcionarão como magia, e sim como um espelho que reorganiza sua mente, alinha seu coração e reposiciona sua relação com o dinheiro. Permaneça aqui, presente, porque agora entramos num momento mais delicado e mais poderoso de todo esse caminho. Oração que alinha mente, céu e dinheiro. Agora, com a mente mais clara e o coração mais silencioso, permita que estas palavras não sejam apenas ouvidas, mas absorvidas. Esta oração não é um pedido apressado, é um reposicionamento interno. Respire fundo e acompanhe com intenção. Deus, neste momento eu reconheço que toda a prosperidade verdadeira começa dentro de mim. Eu entrego diante de Ti meus pensamentos desalinhados, minhas crenças limitantes e toda a ideia de escassez que aprendi ao longo do caminho. Eu escolho alinhar minha mente com a verdade e não mais com o medo. Eu declaro que minha mente foi criada para clareza, estratégia e sabedoria. Assim como a Tua palavra diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento, eu escolho o entendimento no lugar da confusão. Eu libero agora toda a culpa associada ao crescimento, todo o medo associado ao dinheiro e toda a crença de que prosperar me afastaria de Ti. Eu entendo que recurso não é idolatria, é responsabilidade. Que dinheiro não é fim, é ferramenta. Eu não peço para ser rico, eu peço para ser preparado. Preparado para administrar, preparado para decidir, preparado para sustentar. Eu alinho meus pensamentos com ordem, minha visão com propósito e minhas decisões com sabedoria. Onde antes havia ruído, eu declaro clareza. Onde antes havia ansiedade, eu declaro direção. Eu escolho pensar como alguém que constrói, não como alguém que apenas reage. Eu aceito que prosperidade começa na mente renovada e que cada pensamento alinhado cria espaço para que o céu se manifeste de forma natural. Eu recebo agora essa reorganização interna, sabendo que quando a mente se alinha, o caminho se abre. Deus, eu reconheço que prosperidade sem alinhamento espiritual se torna peso, e fé sem direção se torna confusão. Por isso, neste momento, eu alinho o meu coração ao Teu céu. Eu escolho confiar mais na Tua ordem do que no meu medo. Eu não corro atrás de provisão. Eu caminho em obediência e a provisão me encontra no caminho. Assim como a Tua palavra diz que o justo não mendiga o pão, eu escolho viver com dignidade, responsabilidade e consciência. Eu entrego diante de Ti toda a ansiedade sobre o amanhã, toda a necessidade de controle e toda a pressa que me afasta da clareza. Eu declaro que o céu governa minhas decisões, não o desespero. Eu escolho ouvir mais, reagir menos e confiar melhor. Onde antes eu tomava decisões por medo, eu declaro que agora decido por direção. Onde antes eu me sentia perdido, eu declaro alinhamento. Eu reconheço que Tu não abençoas confusão, mas honras ordem, constância e fidelidade. Por isso, eu alinho meus passos à Tua sabedoria. Eu aceito que crescimento exige processo e que cada etapa tem propósito. Eu recebo paz para não acelerar o que ainda está sendo construído. Eu declaro que meu coração está aberto para aprender, amadurecer e administrar. Eu não peço atalhos. Eu peço discernimento. Eu não peço excesso. Eu peço equilíbrio. Quando o coração se alinha ao céu, a mente se acalma e o caminho se revela. Eu recebo essa calma, essa direção e essa confiança agora, sabendo que o céu coopera com quem caminha em verdade. Deus, eu reconheço que o dinheiro não define quem eu sou,
mas revela como eu administro. Por isso, neste momento, eu alinho minha relação com a provisão. Eu retiro o dinheiro do lugar de medo e coloco no lugar de responsabilidade. Eu declaro que o dinheiro flui em minha vida como consequência de decisões alinhadas, não como fonte de ansiedade. Eu escolho administrar com sabedoria, gastar com consciência e investir com visão. Eu declaro que todo recurso que chega às minhas mãos encontra ordem, propósito e direção. Onde antes havia descontrole, eu declaro disciplina. Onde antes havia escassez mental, eu declaro estratégia. Onde antes havia culpa por crescer, eu declaro maturidade para sustentar. Eu compreendo que prosperidade não é excesso sem sentido, é equilíbrio com expansão. Eu escolho honrar cada oportunidade, cada valor, cada responsabilidade que me é confiada. Eu não desperdiço, eu administro. Eu não temo crescer, eu me preparo para crescer. Quando mente, céu e dinheiro caminham juntos, a vida entra em fluxo. Eu aceito esse fluxo agora. Eu aceito a clareza para decidir, a coragem para agir e a sabedoria para manter. Eu declaro que minha mente está alinhada, meu coração está em paz e minha relação com o dinheiro está organizada. Eu caminho com propósito, recebo com gratidão e administro com consciência. E assim, tudo o que preciso para cumprir meu propósito encontra o caminho até mim, no tempo certo, da forma certa, com equilíbrio e paz. Amém. Agora que você conhece o poder dessa oração que alinha mente, céu e dinheiro, o que você fará com esse conhecimento? O que vai mudar na sua vida a partir de agora? Se você está comprometido com a mudança, comente. Eu alinho a minha mente com o céu e o dinheiro. Não diga apenas, escreva, prove que está comprometido com a sua evolução. A verdade é que você tem nas mãos uma chave poderosa para reprogramar a sua mente e, com ela, transformar a sua realidade. O compromisso que você faz com a sua vida, com o seu sucesso e com a sua prosperidade, começa no momento em que você decide agir. Não adianta saber o segredo se você não colocar em prática aquilo que foi revelado. O segredo está em como você se compromete com a sua mente, com o céu e com a sua prosperidade. O que você vai mudar na sua vida após conhecer essa oração? Deixe um comentário dizendo de onde você está e o que mais impactou você hoje. Se você sentiu o poder dessa mensagem, deixe seu like e se inscreva no canal. Ao se inscrever, você está firmando seu compromisso com a mudança, com a prosperidade e com a conexão com o céu. Não é só um clique, é um ato de fé, um passo em direção ao seu propósito. Não perca mais tempo. Comece a sua jornada. Vamos juntos trilhar o caminho da riqueza, da paz e da prosperidade. Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.